Olá pessoal, nós vamos agora para a nossa terceira e última videoaula da disciplina Literatura Infantil. Nessa aula a gente vai abordar os problemas do texto infanto-juvenil, ler e saber a seleção de textos literários, os primeiros contos. Então, para iniciarmos, nós vamos iniciarmos com as problemáticas do texto infanto-juvenil. Por sua origem e função social, o texto literário carrega em sua constituição características que muitas vezes se revelam problemáticas. Mas aí, por ser visto, pessoal, por ele ser visto como instrumento que pode ser utilizado para o desenvolvimento e educação da criança, o viés pedagógico das produções literárias sempre compartilha espaço com o viés artístico. E também é frequente ainda hoje que um reducionismo na construção do texto o transforme em uma ferramenta para o estímulo de comportamento e valores socialmente reconhecidos em detrimento da criatividade e da fantasia. Aí muitos pais e professores utilizam a literatura infantil com o intuito de ensinar algo aos pequenos. Isso confirma a relação assimétrica em que o leitor infantil ocupa um lugar ainda bastante positivo no processo. A literatura infanto-juvenil, ela se modificou e incorporou uma série de características novas, mas continua sendo vista como um forte instrumento para a formação das crianças. Aí aqui, preste atenção nesse trecho. Ler, saber. Quando lemos, estabelecemos um diálogo com a obra. Compreendendo intenções do autor, somos levados a fazer pergunta e procurar resposta. Ler, gente, é exercitar o discernimento. Quando lemos, colocamos-nos de modo favorável ou não aos pontos de vista. Ler é ampliar a percepção. Ler é ser motivado à observação de aspectos da vida que antes nos passava despercebida. Não esqueçam esse texto, de forma alguma. Aí aqui tem a seleção de textos literários. A gente, na hora de selecionar, a gente vê em relação à linguagem, a adequação do texto, a gente tem que adequar para a nossa realidade, para a realidade a qual a gente vai trabalhar, o público que a gente vai trabalhar, temas que interesse a turma, maneira de ser e de ver as coisas, um enredo que possibilite a antecipação, personagem, o ambiente tem que ser acolhedor, ilustrações, ampliações de horizonte e arte atemporal. Escrever, olha mais um texto, olha de quem? De Fernando Pessoa. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala as artes visuais, animam. As artes vivas, como a dança, a arte de representar, entretém. A primeira, porém, afasta-se da vida por fazer dela um sono. As segundas, contudo, não se afastam da vida. Umas porque usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais. Outras porque vivem da mesma vida humana. Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história do que nunca foi, e um drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. Fernando Pessoa.
Aqui nesse slide, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os primeiros contos, As Mil e Uma Noites. Acho que vocês já ouviram falar desse conto. Ela é uma coleção de contos árabes de Alf e Lai, compilados provavelmente entre os séculos 13 a 15, 16, por aí. São estruturados como histórias em cadeia, em que cada conto termina com uma deixa que o liga ao seguinte. Essa estruturação força o ouvinte curioso a retornar para continuar a história, interrompida com suspense no ar. Foi o orientalista francês Antoine Gandhi o responsável por tornar o livro de As Mil e Umas Noites conhecido no Ocidente, em 1704. Os árabes foram reunidos e adaptando esses contos maravilhosos de várias tradições. O uso do número 100 surge que pode aparecer mais histórias ligadas por um fio condutor infinito. Usar 1000 talvez desse a ideia de fechamento inteiro, que não caracteriza a proposta da obra. Os mais famosos contos são Mercador e o Gênio, Aladim ou A Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá e os 40 Ladrões, Exterminado por uma Escrava, As 7 Virgens de Simba, o Marinheiro, e por aí vai. As histórias infantis como forma de consciência de mundo, consciência de mundo, a gente vê o seguinte, que a literatura infantil por iniciar o homem no mundo literário deve ser utilizada como instrumento para a sensibilização da consciência, para a expansão da capacidade e interesse de analisar o mundo, sendo fundamental, pessoal, mostrar que a literatura deve ser encarada sempre de modo global e complexo, em sua ambiguidade e pluralidade. Até bem pouco tempo, em nosso século, a literatura era considerada como um gênio secundário e vista pelo adulto como algo por real, nivelada ao brinquedo, ou útil, forma de entretenimento. A valorização da literatura infantil como formadora de consciência dentro da vida cultural das sociedades é bem recente. Para investir na relação entre a interpretação do texto literário e a realidade, não há melhor sugestão do que obras infantis que abordam questões de nosso tempo e problemas universais inerentes do ser humano. Aí eu trago aqui para vocês um pouquinho, ela fala o que é mito. Mito, considerado uma das formas narrativas mais antigas, o mito está presente na origem da sociedade humana. As mais diferentes culturas do globo terrestre possuem uma mitologia. Tais narrativas podem ser definidas como relato que os homens criaram para explicar os fenômenos relacionados à origem e à evolução do universo. As fábulas, por sua vez, a narrativa era classificada como conto de animais. É o que conhecemos por fábulas, são histórias de animais personificados, ou seja, de animais que agem como seres humanos, mas que mantêm uma qualidade e ações que têm analogia com seus instintos e características naturais, como, por exemplo, o macaco matreiro, a formiga trabalhadora, a lebre veloz, e aí vai. O conto maravilhoso e o conto de fadas. Quem não se encanta, né, com o conto maravilhoso e o conto de fadas? Dentre as narrativas oriundas do folclore e destinadas à criança, sem dúvida o conto maravilhoso é o que ganhou o maior destaque ao longo da história. O fato de exercer um fascínio incontestável sobre os pequenos leitores é um dos pontos de justiça, o lugar que ele ocupa na literatura infantil hoje. Para encerrarmos
eu vou falar a importância da leitura, gente. Como é importante a leitura, como é importante nós treinarmos a nossa leitura, aumentar o nosso vocabulário para o nosso dia a dia. Ler é exercitar a alma, é coexistir com a história, é compreender que a leitura sobre o ser humano é a soma da humanidade. Nós somos, gente, começo, somos fins, somos eternidade, sim. Obrigado. Encerramos aqui a nossa disciplina de literatura infantil. Estou à disposição dos caros alunos. Lembrando, meu e-mail é nails_hotmail.com. Quem quiser anotar meu WhatsApp é 999337581. Agradeço a atenção de vocês.